Bom dia, segundo ano do ensino médio, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E a gente vai finalizando aqui os nossos estudos sobre arte de vanguarda, as vanguardas europeias. Vamos ver mais uma vanguarda, que é o cubismo, tá bom? Então, eu espero que vocês façam as anotações. Esse é o assunto número 1 em SSA2 e Enem, e SSA3 também. Então, lembrando, vocês não têm livro. As únicas informações que vocês vão ter escritas no material de vocês é em literatura, né? E provavelmente em história. A parte artística de artes visuais, vocês não têm, então vem comigo, vamos escrevendo aí, tá bom? Vamos falar hoje sobre cubismo e a gente começa falando que abrangeu tanto a literatura quanto as artes visuais. Começou mesmo com um marco, né, com a pintura de Pablo Picasso, essa que vocês estão vendo aí, que é Les Demoiselles d'Avignon, acho que é assim que fala, não sei falar francês, né, que chama As Damas d'Avignon, em 1907, tá? Os fundadores do cubismo foram dois artistas, Pablo Picasso e Georges, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu acertar aqui, porque tá horrível esse babado. Pablo Picasso e Georges Braque, tá? Pode ajeitar. Pronto, acho que ficou certo agora. Pablo Picasso e Georges Braque, eles são influenciados pela geometrização e estruturação das paisagens feitas por Paul Cézanne lá atrás no pós-impressionismo. Lembrando que Georges Braque, ele antes disso, ele não começou sua carreira artística com o cubismo, ele fazia paisagens e várias outras coisas lá no impressionismo, e depois ele foi totalmente influenciado pelo fauvismo, ele foi um pintor fauvista, tá? Pablo Picasso teve várias fases também, ele tem uma fase completamente azul, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, não é a fase mais famosa dele, mas é uma fase que lembra muito o expressionismo e o fauvismo, até eles criarem essa nova vanguarda chamada cubismo e serem consagrados por ele, tá? Eles começam, tá? Quais são as características principais desse movimento? Primeiro, eles têm um tratamento geométrico das formas. Eles tratam as figuras em duas dimensões, tá? Eles não tentam fazer uma figura realista com efeito de luz e sombra e perspectiva para dar entender que aquilo é realismo. Então, eu tenho no nariz, eu tenho uma profundidade, aqui não. Eles tratam tudo em duas dimensões, tá? Perde-se a perspectiva e a noção de profundidade, a gente não tem mais aquele fundo lá atrás. O fundo, como essa imagem aqui da Demoiselle d'Avignon, você tem as figuras, e tanto as que estão atrás como as na frente, e o fundo da imagem como se todos estivessem no mesmo plano, tá? A predominância de linhas retas, modeladas por cilindros e cubos, renúncia, né, à perspectiva e ao claro escuro para dar esse efeito de profundidade, e quanto mais abstração, melhor. Então, eles vão simplificando as imagens, os objetos, até você quase não reconhecer esses objetos e chegarem a uma abstração, tá? Então, quais são as fases? A primeira fase, que é a fase de pré-cubista, né, ou protocubista, ou como alguns chamam de cezanista, é quando eles começam a se inspirar em fazer isso a partir das pinturas de Paul Cézanne. Então, o que Paul Cézanne fez? Paul Cézanne, ele era impressionista, ele pintava de acordo, tentando visualizar a luz do sol, mas aí ele começou a evoluir a partir do impressionismo, não pintar mais como no impressionismo e criar suas próprias técnicas. E uma das coisas que Paul Cézanne fazia era a estruturação das pinturas, dos objetos e das paisagens. Então, quando ele ia pintar, por exemplo, uma paisagem que tivesse montanhas, ele ia buscar a estrutura básica geométrica daquela montanha. Então, você vê quase que uma paisagem de Paul Cézanne, quase que você vê uns sólidos ali, né? Como se fossem cubos e sólidos mesmo, geométricos. Até as figuras humanas que Cézanne pintava, como ele tem vários retratos da própria esposa, você vê o rosto meio oval, o pescoço quase um cilindro, né? E bem simples. Então, nesse período, aí alguns anos depois, né? Porque isso aconteceu no final do século XIX, início do século XX, e aí lá por 1900 e pouco,
Paul Cézanne, essas pinturas de Paul Cézanne influenciaram as pinturas tanto de Pablo Picasso quanto de Georges Braque, começaram a simplificar as suas formas e buscar a estrutura geométrica das imagens. Como esse quadro que vocês estão vendo, ele é bem simplificado e você quase que vê uma estrutura, né, grosseira e geométrica básica desse rosto, né? Então, os artistas começam as suas experiências com essas simplificações e geometrização. E nessa época não tinha nem nome. Eles estavam experimentando, tá? Então, é uma fase que é chamada tanto de pré-cubista ou protocubista, né? Porque o cubismo ainda não existe, ou a fase cezanista. E aí a gente vê realmente a primeira fase cubista, quando eles criam, né, esse tipo. Então, eles expõem um quadro de paisagem bem parecido com essa ideia dessa estrutura, e os críticos de arte começam a chamar de aparece um monte de cubos, e daí surge a ideia do cubismo, do nome, né? São cores mais moderadas, essa primeira fase que a gente chama de cubismo analítico ou fase hermética. As cores são mais moderadas, então você tem uma monocromia, né, que é uma cor com vários tons, então você tem mais marrom, bege, cinza e cores neutras. O mais importante era exibir a estrutura desse objeto fragmentado, ao invés de você ir para as cores. Então, as formas começam a ser cada vez mais esfaceladas. Aí você vê uma mulher tocando alaúde, tá? E você vê que é uma estrutura básica, né? Como se fosse um sólido mesmo. Você vê as várias faces desse objeto aparecendo, né, no primeiro plano. A estrutura de base é mais importante, o formato, do que as cores. A análise das formas em todos os ângulos possíveis. Então, eu vou tirando, por exemplo, a parte de trás e mostrando aqui na frente, como se eu desdobrasse, como se eu quebrasse esse objeto em várias partes e mostrasse todas essas partes no mesmo plano. Então, isso se chama esfacelamento da forma. Essa desconstrução, ela chegou a níveis tão elevados que os objetos começaram a ficar irreconhecíveis, tá? Então, aqui você tem algumas obras desses objetos, né? Então, é uma instalação cada vez mais num nível abstrato, tá? E sempre em tons monocromáticos de marrom, bege, ocre, essas cores, tá? Aí depois vem uma outra fase, que é o cubismo sintético, que aí começam a retorno, né, das cores, a usar cores mais fortes. Começa também a dessimplificar as formas para que elas comecem a se tornar compreensíveis, mas sem chegar no realismo, tá? É um retorno simplesmente ao figurativo, então deixar as figuras reconhecíveis, digamos assim. Essa obra que vocês estão vendo aí é uma natureza morta com garrafa de Suzy. Então, aqui você vê uma garrafa, não sei se você está vendo, mas é isso que eles estão mostrando, com o rótulo, né, dessa bebida chamada Suzy num prato. É um pouco mais difícil, mas eles estão voltando ao figurativismo bem mais abstrato, era isso daqui, tá? Não tem um tratamento realista, eles não têm interesse nenhum em voltar para o realismo. Eles usam colagens, eles começam no sintético a usar mais colagens de outros materiais, como folha de jornal, pedaço de madeira, vidro, outros papéis, papel de parede, tecido, metal, para criar uma pintura diferenciada, tá? Uma obra diferenciada. E isso foi a primeira vez que isso foi utilizado. E depois isso influenciou toda uma leva de arte contemporânea, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que começaram a criar coisas diferenciadas com colagens, tá? Eles usam também recortes de jornais, de números e letras para criar uma textura e extrapolam os limites das sensações visuais, explorando também o tato com essas novas texturas. E aqui você vê um violão esfacelado, ainda tem o esfacelamento, mas você vê que tem alguma forma aí que você consegue identificar. Aqui também uma volta ao figurativismo, você vê cores fortes, você vê colagem e você vê um retorno, né, esse figurativo. No Brasil, o cubismo ganha força após a Semana de Arte Moderna. Uma das artistas que mais expressou o cubismo foi a Tarsila do Amaral, mas nenhum artista no Brasil é totalmente uma única coisa, nem cubista, nem expressionista, nem isso, nem aquilo. São artistas que trouxeram o modernismo para o Brasil depois que ele já existia, então nenhum desenvolveu
uma única vanguarda. A gente vai ver o modernismo mais para frente, mas, assim, por exemplo, Anita Malfatti morava nos Estados Unidos, Tarsila do Amaral passou um tempo em Paris, então elas entraram em contato, Vitor Bergeret, Portinari, são artistas que estiveram na Europa durante o período dessas vanguardas, eles viram todos aqueles movimentos ao mesmo tempo e se interessaram por alguns que influenciaram na sua obra. Então, quando eles vieram no Brasil para o modernismo, então, os artistas têm influência de mais de um movimento. Então, no Brasil, a gente vê a influência do cubismo na Tarsila, na Anita Malfatti e em Di Cavalcanti. Essa primeira obra é uma obra que você vê a influência do cubismo em Tarsila do Amaral. Aqui a gente vê uma obra de Cavalcanti, né? Uma influência do cubismo mais sintético, com cores fortes, esfacelamento das formas, uso de linhas, né? Aqui uma obra de Anita Malfatti, né? E você vê uma influência até do cubismo, pré-cubismo, né? O protocubismo, o cubismo cezanista, com a estruturação é muito parecido com as obras de Cezanne, né? E dessa primeira fase do cubismo, tá? Eu vou deixar para vocês umas atividades lá na plataforma, vocês fazem e até a próxima. Tchau, tchau.